Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje estou aqui para ler para vocês mais um dos feminismos em movimento que está aqui nesse livro, né? Essa é a minha fonte, né? Para quem tiver alguma dúvida. E que eu vou ler para vocês agora está na página 100, Feminismos da Diferença, que foi escrito pela Beatriz Rodrigues Sanches. Ela é doutora em Ciências Políticas pela USP, tá? Então eu vou ler para vocês agora. É um texto até um pouco menor e vamos ver aqui o que ela nos faz refletir. Vamos lá. O feminismo da diferença surgiu durante a década de 1980. Nos Estados Unidos, em um contexto de disputa sobre qual deveria ser o objetivo do feminismo, lutar por igualdade de direitos e em comparação aos homens, e mudar a referência sobre o qual o mundo dos homens foi construído. Esse dilema foi denominado por Caroline Petteman em 1988 de O Paradoxo de Mary Wollstonecraft, autora de Reivindicação do Direito das Mulheres, texto publicado em 1792. Wollstonecraft defendeu a inclusão das mulheres no rol de direitos conquistados pelos homens durante a Revolução Francesa. No entanto, já naquela época, a teórica francesa apontava para os limites do paradigma da igualdade que, ao se basear em um ponto de vista universal, poderia ocultar as especificidades das mulheres. Inspirada por Wollstonecraft e pela tradição do liberalismo político, as feministas defensoras do paradigma da igualdade, ou feministas liberais, argumentavam que o feminismo deveria lutar por direitos iguais entre homens e mulheres. Por outro lado, para as feministas da diferença, essa luta pela igualdade de direitos reforçava uma forma universalista de se entender o mundo que mantinha o homem como principal referência. Antes mesmo da década de 1980, na França, Simone de Beauvoir, em 1949, já caminhava nesse sentido, ao demonstrar que as mulheres seriam concebidas como o segundo sexo. Ou seja, o sexo visto em oposição aos homens, que seriam a referência sobre a qual se assentavam as bases da sociedade. Em outras palavras, Beauvoir criticava o fato de que o sexo masculino seria considerado o padrão universal, enquanto o sexo feminino seria apenas uma derivação dele. Assim, para as feministas da diferença, em consonância com o pensamento de Beauvoir, o feminismo da igualdade ocultaria a parcialidade contida no universal, Jung, 1990. Além disso, ao defender a igualdade, o feminismo liberal não consideraria as diferenças existentes entre o próprio grupo, mulheres, como as dimensões de raça, classe, idade e orientação sexual, e não analisaria as desigualdades de forma estrutural. Nesse sentido, o feminismo da diferença se aproxima do feminismo interseccional e do feminismo negro, ao demonstrar como a categoria mulheres não é hegemônica, mas atravessada por diversos eixos de opressão. Vale destacar que o feminismo da diferença, assim como o feminismo negro, apontava para as diferenças e desigualdades entre as mulheres mesmo antes da criação do conceito de interseccionalidade por Kimberly Crenshaw, em 2002. Carol Gilligan é uma das principais referências do feminismo da diferença. Em seu livro Uma Voz Diferente, Psicologia da Diferença entre Homens e Mulheres, da Infância e da Idade Adulta, de 1982, ela demonstrou, a partir da perspectiva da psicologia, como a criação e a educação distintas de homens e mulheres na sociedade levava à construção de uma moral também distinta. Nessa perspectiva, as mulheres, desde crianças, seriam mais estimuladas a exercerem tarefas de cuidado do que os homens. Como consequência, as mulheres seriam capazes de produzir uma sociedade diferente das dos homens, baseada em uma ética do cuidado. Alguma interpretação do trabalho de Gilligan foram criticadas por retornarem à biologia. Esse negócio de biologização, a gente sabe onde vai dar, né? Ao afirmarem que as mulheres, por serem mulheres, naturalmente teriam uma forma diferente de olhar para o mundo, mais pacífica e associada à feminilidade e à maternidade.
Rudick, de 1989. O debate sobre a inclusão de mulheres na política foi influenciado por essa perspectiva. Essa corrente derivada do feminismo da diferença, que pode ser considerada como feminismo maternalista, defendeu que as mulheres deveriam ser incluídas nas instituições políticas porque seriam naturalmente conciliadoras e mais atentas às questões relacionadas à maternidade, uma perspectiva oposta à política de interesses dos homens. Em sua vertente mais contemporânea e menos essencialista, o feminismo matricêntrico concebe a maternidade como uma construção social e defende que as mães, sob o patriarcado, são oprimidas duplamente. Exato. Tanto por serem mulheres quanto por serem mães, o que levaria à necessidade de se pensar um feminismo específico para elas. Em resposta a essa interpretação do feminismo da diferença, algumas teóricas apontam não para a diferença biológica entre homens e mulheres, mas para a diferença de perspectiva social, como foi o caso de Iris e Jung. No ensaio que ela escreveu, um artigo de 2005. Jung argumenta que as diferenças entre homens e mulheres, inclusive as físicas, não seriam fruto da biologia, mas sim da socialização e das experiências vividas. Ela usa o mesmo tipo de argumentação ao defender a inclusão de grupos marginalizados na política por meio de ações afirmativas. Jung afirma que as perspectivas sociais desses grupos também deveriam ser representadas nas instituições políticas, o que a fez ser uma defensora das políticas de cotas para grupos marginalizados. Na concepção dela, as mulheres deveriam ser representadas não pelo fato biológico de serem mulheres, mas sim porque a perspectiva social compartilhada por elas, dimensão relacionada à experiência, seria diferente dos homens. As mulheres, por exemplo, estariam mais sujeitas a sofrer violência doméstica do que os homens, e isso deveria ser considerado pelos formuladores das políticas públicas. O estudo de casos sobre a tramitação da Lei Maria da Penha no contexto brasileiro é ilustrativo nesse sentido. Foram as parlamentares mulheres que tiveram protagonismo na formulação, tramitação e aprovação da lei. O mesmo tipo de argumento valeria também para o gênero e suas conexões. As mulheres negras estão mais expostas à violência obstétrica, por exemplo, e esse ponto de vista deveria ser representado nas instituições políticas. O feminismo da diferença pode ser, portanto, utilizado como referência para a adoção de políticas públicas para grupos específicos, já que as políticas universais podem reproduzir desigualdades ao não considerar aspectos relacionados às opressões de grupos marginalizados. Em uma sociedade machista, políticas para mulheres são necessárias. Em uma sociedade racista, políticas para pessoas negras também são necessárias. Dessa forma, as políticas universalistas só seriam suficientes em um mundo sem opressões. Por fim, o feminismo da diferença defende que, apesar de idealmente lutarmos por um mundo em que no futuro não existam homens nem mulheres, em convergência com o que defende a teoria queer, ao reivindicar a dissolução da política identitária, essas categorias ainda operam na realidade, gerando exclusões e oportunidades distintas para grupos distintos. Exatamente, enquanto a gente não consegue destruir essa sociedade em que vivemos, a gente vai fazendo como dá para fazer, o que pode. Vai fazendo o que dá para fazer, e o que não dá para fazer também a gente vai tentando fazer. Então é isso, gente, um cheiro e até a próxima leitura deste livro maravilhoso, Feminismos em Movimento. Tchau, até mais.